Os podcasts que lá atrás surgiram como uma evolução das rádios tradicionais estavam meio adormecidos, mas de uns tempos para cá viraram moda de novo. A praticidade de você poder ouvir um conteúdo enquanto pratica outras atividades vem ganhando cada vez mais adeptos. Agora, você sabia que dá para usar essa ferramenta para fazer uma audioaula e até mesmo pedir para o seu aluno te mandar um trabalho gravado, utilizando apenas um celular? Pois é, quer saber como? Então já vai deixando um like e compartilha com a galera. Bom, e o mais legal disso tudo é que você não vai precisar de um super estúdio para gravar o teu podcast. Como eu disse, basta ter um celular e dois aplicativos que eu acho bem legais, o Anchor ou o Spreaker. A gente começa falando do Anchor. Essa é a primeira tela. Você tem aqui algumas opções, o Descobrir é onde você encontra, pode buscar qualquer tipo de podcast que você queira ouvir. Você tem aqui a aba Ferramentas, e é nessa aba Ferramentas que a mágica realmente acontece. É a partir daqui que a gente vai começar a gravar o nosso podcast. Eu clico aqui e nessa tela tem algumas opções. Eu posso convidar amigos para participar desse meu podcast, eu me conecto via internet e a gente faz um podcast em conjunto. Eu tenho aqui a opção gravar, propriamente dita, que é a partir daqui que a gente começa a gravar o podcast. A aba Biblioteca, aqui é a aba Biblioteca, é nessa aba aqui que ficam todos os áudios que eu já gravei. A aba Intervalos, que são pequenas músicas que eu posso adicionar para fazer intervalos no meu podcast. Os sons também é a mesma coisa, são sonzinhos mais curtos que eu posso utilizar aí para dar uma incrementada no podcast. E essa aba Músicas é que, se eu for assinante de algum serviço, como Deezer ou Spotify, as músicas que eu tenho no meu celular já ficam disponíveis aqui nessa aba. Mas vamos voltar aqui para o gravar. Então, se a gente vai começar a gravar o nosso podcast, clica aqui e ele já começa a gravar. Tudo que eu for dizendo a partir de agora já vai estar no áudio do meu podcast. Eu tenho aqui essa abinha adicionar sinalizador, ela serve para quê? Para quando eu estiver gravando. E se eu cometer algum errinho, eu posso marcar aqui para sinalizar, ele já vai colocar esse marcador lá no meu áudio. Quando eu for editar esse áudio, já fica ali marcadinho aonde que eu errei e onde eu tenho que cortar para deixar o podcast mais profissional, né? Não ficar cheio de erros e tal. Então, com esse sinalizador, isso facilita muito o teu trabalho. Então, eu vou gravando, vou adicionando aqui os sinalizadores. Quando eu achar que está ok, eu clico em parar. Bom, terminada a gravação, aparece essa tela aqui para mim. Eu posso vir aqui em cortar, que é onde eu vou editar o meu áudio. E tá vendo onde tem as bandeirinhas aqui? Essas bandeirinhas são aqueles sinalizadores que eu coloquei. Então, se eu colocar aqui em cima, eu posso dividir o meu áudio, tá vendo? Eu corto o meu áudio exatamente onde eu errei para poder fazer essa edição. E aqui eu coloco onde eu quero que comece e onde eu quero que termine, para ficar bem editadinho na hora que eu for salvar esse meu podcast. Coloco aqui em salvar. Eu ainda tenho a opção aqui de adicionar uma música de fundo. Ele já me dá uma lista de várias músicas que ele tem aqui na memória. São músicas sem direito autoral, então eu posso utilizar livremente. Eu também posso importar algumas músicas que eu tenho no meu celular. Só que eu tenho que prestar atenção se essa música não tem direitos, né? Porque se tiver, eu vou ter problema na hora de publicar. Mas utilizando essas que estão aqui no aplicativo, não tem problema nenhum. Eu vou escolher uma aqui, coloco aqui no maisinho. Pronto, essa música já foi adicionada ao fundo do meu podcast. Coloco em salvar. Adicionar gravação ao episódio. Pronto, essa gravação já foi adicionada. Certo? E aí, o que mais? Eu posso adicionar também a essa gravação aqueles intervalos, né? Eu quero colocar um intervalinho entre um assunto e outro, então eu escolho um aqui, adicionar ao episódio. Pronto. E também posso adicionar os sonzinhos ali para chamar a atenção. Vou colocar esse aqui, Attention. Também foi adicionado ao meu episódio. Feito isso, eu fecho essa aba aqui, e aqui eu tenho toda a minha gravação, né? Todos os áudios que eu vou utilizar no meu podcast, eles já aparecem aqui. E aí eu posso escolher a ordem, né? Como que eu vou reorganizar isso? Eu vou começar com uma abertura, coloco o meu áudio principal no meio e depois coloco alguns sonzinhos aí para sinalizar alguma coisa que eu queira dar destaque. E aí como é que se faz isso? É super simples. É só segurar aqui nos 3 pontinhos e aí eu vou arrastando, tá vendo? Eu ponho para cima, para baixo, e aí eu vou colocando na ordem que eu quero. Eu vou organizando o meu podcast com a minha música, com o meu intervalo, com os meus sonzinhos e com o meu áudio principal. Bom, depois que eu terminar de reorganizar a ordem aqui dos áudios do meu podcast, eu vou clicar em salvar, venho aqui no meu podcast e eu já consigo visualizar o meu podcast aqui nessa aba.
Eu posso simplesmente guardar ele aqui no meu celular ou compartilhar da forma que eu quiser. Eu clico aqui em mais e olha só, eu posso compartilhar via mensagens, via e-mail, Facebook, WhatsApp, redes sociais, enfim, do jeito que eu quiser. Eu posso copiar o link e mandar esse link para alguém para que essa pessoa possa ter acesso ao meu podcast de uma forma bem simples e nada complicada. Bom, o segundo aplicativo é o Spreaker. Vamos ver como é que ele funciona. Vamos clicar aqui na tecla REC. Ele já vai me dar essa tela aqui com algumas opções. Posso fazer o podcast ao vivo ou gravado. Vou escolher o gravado aqui para ficar no meu celular. Nesse lado aqui, nessas opções aqui de áudio, eu tenho esse AutoDuck. Como é que ele funciona? Sempre que eu tiver uma música de fundo no meu podcast e eu começar a falar, essa música automaticamente ela diminui. Quando eu paro de falar, a música aumenta sozinha. Isso é muito legal porque dá um ar bem profissional para o teu podcast. Vamos voltar aqui. Tem algumas abas aqui, a playlist, é onde eu tenho as músicas que eu vou utilizar de fundo no meu podcast, então eu posso escolher qual vai ser a música. Eu vou escolher essa música aqui. Ok, escolho essa música. Eu tenho também alguns efeitos que eu posso adicionar para dar um ar mais descontraído aí para o seu podcast. Aqui eu tenho palmas, por exemplo. Pessoal, então vamos aproveitar que ele já está gravando aqui para fazer um teste e ver como é que vai ficar esse podcast. É sempre bom você colocar um fone que você vai ter o retorno de tudo que você está gravando. Então vamos colocar o fonezinho aqui, só para testar e ver como é que vai ficar. Eu vou colocar aqui em gravar e aí ele já começou a gravar. Vou escolher aqui na playlist a música que eu quero que toque no fundo. Então vamos ver se está funcionando, hein? Vamos lá, vou começar a falar. Ok, pessoal, estamos aqui gravando um podcast, veja só que bacana. Quando eu comecei a falar, a música de fundo caiu, e agora eu vou parar de falar um pouquinho e a música vai subir de novo. E hoje a gente tem um convidado muito legal aqui no estúdio para participar com a gente. Olha só os efeitos de palmas. E agora eu vou terminar esse podcast. Obrigado, pessoal! Mais um sonzinho aí para terminar. Parei de gravar. Aí eu tenho as opções aqui nessa tela. Eu posso editar, se eu clicar aqui em editar, eu vou editar o meu áudio, ver o que eu quero tirar, o que eu quero deixar, se eu vou começar daqui, onde eu vou terminar, enfim, fazer uma pré-edição aí para deixar tudo prontinho para poder compartilhar o meu áudio. Se tiver tudo ok, clico em ok e ponho para compartilhar. Isso aqui que é bacana, episódio privado. Se eu clicar aqui em episódio privado, isso vai ficar só para que eu possa ver e porventura com alguém que eu compartilhe o link. Então se você não quer que isso fique disponível numa plataforma, você pode deixar aqui clicado como episódio privado e isso fica só entre você e a pessoa que você escolheu para receber o link. Se eu falar que está tudo ok, posso deixar público, coloco aqui em upload. Ele já vai começar a publicar e quando estiver pronto ele vai me avisar. Olha só, e aqui eu já tenho uma lista de plataformas de distribuição. Eu posso escolher Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ou a plataforma do próprio Spreaker, né? E aí você escolhe qual é a melhor forma de compartilhar esse seu podcast, se for um podcast público. Se você tiver escolhido como um podcast privado, como a gente viu agora há pouco, aí você pode fazer o quê? Você clica aqui nesse ícone, ele vai abrir essa janelinha e você copia o link. Quando copiar o link, você pode mandar esse link via WhatsApp, via mensagem, via e-mail para essa pessoa, e aí só para quem você mandar o link é que vai ter acesso a esse podcast, tá bom? Bom, espero que eu tenha te ajudado com essas ferramentas que vão te auxiliar muito na hora de compartilhar um conteúdo, seja entre amigos, num grupo de trabalho ou até mesmo com os alunos, e tudo isso dependendo só da tua criatividade, tá bom? Aproveita para se inscrever no canal e curtir esses vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Te vejo na próxima. Tchau, tchau!